Olá, a Federação Espírita Catarinense traz até você mais um programa em direção da TV FEC. Este é o terceiro e último programa especial que mostra o roteiro de Divaldo Franco pelo estado de Santa Catarina. Chapecó recebeu o médium na Arena Condá no dia 26 de agosto. Acompanhe agora um trecho da palestra. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que a humanidade identificará mais tarde por um apodo, através de um pseudônimo, Allan Kardec. Allan Kardec virá à Terra com a tarefa de demonstrar a existência de Deus, apoiando-se nas experiências do laboratório, mas através de uma filosofia otimista da reencarnação, e levando a uma ética moral socrático-platônico-cristã, na qual a figura de Jesus Cristo assume um papel do mais notável sentido de importância. No dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, um homem notável é convidado à aula inaugural. E ao descerrar a cortina do seu verbo inflamado de orador, de periodista, de filósofo, de escritor, este homem proclama que Jesus é um ser incomparável, é um homem jamais comparável a outro, e que a sua vida é tão extraordinária que divide a história universal. Antes dele, nós vamos encontrar a figura de Alexandre Magno da Macedônia, de Júlio César do Império Romano, de Aníbal o cartaginês, de Cipião o africano. Esses homens conquistaram a terra momentaneamente. Logo depois aparece o homem de Nazaré, destituído de qualquer arma, trazendo o maior e mais notável instrumento que a humanidade conhece na área da psicossociologia, o amor. Transcorridos aproximadamente 1970 anos, Albert Einstein, que mantinha correspondência larga com a filha do primeiro matrimônio, declara que o universo tem 4 leis: a lei do magnetismo, a lei da eletricidade, da gravidade, a lei atômica maior, a lei nuclear menor. E ele se atrevia a dizer que existe uma 5ª lei, que é a mais poderosa de todas, a lei de amor. E declara à sua filha: quando eu apresentei a teoria da relatividade do tempo e do espaço, em 1905, os meus colegas levaram-me ao ridículo e negaram a legitimidade. Depois dos cálculos realizados pelos meus amigos matemáticos e provada a legitimidade de E igual a mc2, eu desejo dizer que o amor é a força galvânica mais poderosa do universo, que mantém o universo. Era a maneira do homem mais notável do século XX declarar a sua crença em Deus por intermédio da reflexão. E então, lentamente, Deus começou a voltar aos bancos da academia. Por exemplo, em Londres, um notável astronauta dedicado à física quântica e é também emérito investigador da astrofísica, asseverava que a realidade de um Deus é tão factível que será tentativa burlesca tentar negá-lo. Outro astrofísico, Firsoff, declarava à imprensa do mundo: eu encontrei o Espírito.
E o espírito, para mim, é um ser de interação universal, semelhante à eletricidade e à gravidade, com uma peculiaridade. Ele pensa, e utilizo-me da palavra inglesa mind, mente, para dizer que o espírito é formado de partículas mindons. Então surge na história da astrofísica a personalidade mais relevante do século XX para declarar o ser imortal e demonstrar que não são os neurônios cerebrais que fazem a consciência, mas a consciência é de natureza energético, mas de uma energia inteligente que os nossos neurônios decodificam, confirmando as assertivas de Allan Kardec a respeito de Deus, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, e do espírito, energia pensante. A humanidade levanta-se agora nos gabinetes da ciência e volta àquele século XVII, através de uma ponte entre ciência e religião. A religião tem que ser científica para poder entender as conquistas notáveis do pensamento experimental nos gabinetes de investigação. O lar da Associação Chapecoense de Futebol, a Arena Condá, recebeu Divaldo Franco com uma grande festa espiritual. O orador espírita trouxe ao público que lotou o estádio a certeza da imortalidade da alma. O médium incentivou a todos os que perderam entes queridos na tragédia que os envolvam em sentimentos de gratidão. Pela manhã, Divaldo conversou com os familiares das vítimas do acidente que comoveu o planeta, gerando uma grande onda de solidariedade. Durante sua passagem pelo estado, Divaldo atendeu veículos da imprensa, autografou centenas de livros e pousou para fotos. Em retribuição por toda a boa vontade deste semeador de estrelas, a Federação Espírita Catarinense o presenteou com uma homenagem pelos 90 anos de vida e 70 de oratória espírita. Toda a passagem de Divaldo Franco por Santa Catarina foi transmitida ao vivo pela TV FEC através da FEB TV para mais de 55 mil espectadores, além dos quase 10 mil que estavam presentes na Arena Condá. A Rádio Fraternidade multiplicou o número de ouvintes no Brasil e no exterior. No último dia 16 de setembro, Lages sediou mais uma comissão regional. Estiveram presentes cerca de 200 participantes. A equipe da FEC se dividiu entre as oficinas e a reunião de presidente de casas espíritas das duas URIs. Passagens do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho foi representado com delicadeza e a dedicação pelos grupos das URIs que participaram do encontro. Com o nosso trabalho, sejamos uma pedrinha a mais, né, na construção desse Brasil, Pátria do Evangelho, que é realmente o objetivo de Jesus e tem que ser o nosso. Obrigada. A nossa emoção pela conclusão de mais uma macro-regional, verificar o compromisso do espírita catarinense com o projeto de Jesus, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é realmente comovente. Temos colhido experiências muito ricas nessas 4 edições que já realizamos e ainda tem mais 2 por fazer. Temos certeza de que Santa Catarina renasce a família espírita a partir desses eventos. Muito obrigado a todos que já participaram e prestigiaram desse banquete espiritual. Esse ano serão realizadas mais 2 comissões regionais, em Brusque no dia 30 de setembro e Chapecó, dia 25 de novembro. Se você está em uma dessas regiões, participe! As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da FEC.
Já li e recomendo. Livro Nosso Lar. Psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. O livro narra a passagem de André Luiz para o mundo espiritual, do umbral até quando ele é socorrido pelos irmãos da colônia Nosso Lar. Aqui a gente vê a evolução que passa por André Luiz, desde quando ele chega na colônia, ainda arrogante, cheio de materialismo, e a modificação que ele vai tendo durante a sua estadia na colônia Nosso Lar, e se torna um espírito para nós, para a nossa evolução quase que perfeito. Esta e outras obras estão disponíveis para compra na distribuidora e na loja virtual da Federação Espírita Catarinense. Acesse nosso site e adquira. Fique agora com o quadro Arte e Espiritismo. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos por que estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro, e por amor, no teu amor, nos reunir. Por tantas vezes renasci no velho mundo, em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho pra que eu possa despertar. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus sentimentos pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil.
No dia 30 de setembro, a Federação Espírita Catarinense estará realizando mais uma etapa da Comissão Regional. Desta vez, o evento acontece em Brusque e vai reunir trabalhadores espíritas da 4ª, da 6ª e da 13ª União Regional Espírita. As comissões regionais vêm acontecendo por todo o estado e têm reunido espíritas de todas as regiões. A Vice-Presidência de Mediunidade e Atendimento Espiritual da FEC convida todos os ceareiros para o Encontro de Trabalhadores da Mediunidade de Santa Catarina, o ETRAMESC 2017. Com o objetivo de congregar os espíritas catarinenses que atuam na área da mediunidade e demais espíritas interessados para reflexão em torno do tema Mediunidade, Obsessões e Transtornos Mentais. O evento acontece no dia 7 de outubro em Campo Alegre, Santa Catarina. Este ano foram convidados Marta Antunes, da FEB, Márcia Leon, da Associação Médica Espírita do Distrito Federal e Jacóbio Santana, também da FEB. Os convidados poderão abrir espaço para a participação do público com perguntas e poderão tirar suas dúvidas nesse espaço, que consideramos de fundamental importância. Para mais informações, consulte o site da FEC. Eu tenho fé na vida. É o nome da campanha pré-lançada na reunião da Comissão Regional Sul do Conselho Federativo Nacional da FEB, que foi realizado no dia 5, 6, 7 de maio, no Rio de Janeiro. A campanha tem como objetivo ressaltar a valorização da vida e a prevenção do suicídio. Temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. E no item 11 desse mesmo capítulo, o Espírito Protetor José, ele inicia suas instruções dizendo que todas as virtudes, elas vêm da fé. Então ele indaga: não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Porque se não temos fé, o que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Então, a gente tem que viver intensamente. Ame, perdoe, conquiste, lute, sonhe. Porque os dias passam e a vida é feita de momentos. José Herculano Pires nasceu na cidade de Avaré, no estado de São Paulo, em 25 de setembro de 1914 e desencarnou na capital em 9 de março de 1979. Filho do farmacêutico José Pires Correia e da pianista Bonina Amaral Simonete Pires, fez seus primeiros estudos em Avaré, Itaí e Cerqueira César. Revelou sua vocação literária desde que começou a escrever. Aos 9 anos, fez seu primeiro soneto. Aos 16 anos, publicou seu primeiro livro de contos, Sonhos Azuis. E aos 18 anos, o segundo livro, Coração, de poemas livres e sonetos. Em 1946, mudou-se para São Paulo e lançou seu primeiro romance, O Caminho do Meio. Foi repórter, redator, secretário, cronista parlamentar e crítico literário dos Diários Associados, onde exerceu suas funções por cerca de 30 anos. Autor de 81 livros de filosofia, ensaios, histórias, psicologia, pedagogia, parapsicologia, romances e espiritismo. Vários em parceria com Chico Xavier, sendo a maioria inteiramente dedicado ao estudo da divulgação da doutrina espírita. Espírita desde a idade de 22 anos, não poupou esforço na divulgação falada da escrita da doutrina codificada por Allan Kardec, tarefa essa a qual dedicou a maior parte de sua vida. Traduziu cuidadosamente as obras da codificação kardecista, enriquecendo-as com as notas explicativas dos rodapés. Essas traduções foram doadas às diversas editoras espíritas do Brasil, Portugal, Argentina e Espanha. Colaborou com Júlio Abreu Filho na tradução da Revista Espírita. Ao desencarnar, deixou vários originais, os quais vêm sendo publicados pela editora Paideia. Fique agora com o último bloco de nosso programa. Toque final. Até o próximo. Você gostou do nosso programa? Inscreva-se no canal do YouTube e curta nossa página no Facebook. Quer sugerir alguma pauta ou evento espírita?
Envie um e-mail para a Federação Espírita Catarinense. Naquela ceia final, diante da preocupação dos apóstolos, uma vez que eles finalmente entenderam que a partida estava próxima, Jesus assegurou-lhes que nunca nos deixaria sós. Registra João: se me amais, segui os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai que vos envie um novo Consolador, que ficará convosco e estará em vós. De fato, ele empreendeu, enquanto governador da terra, todos os esforços para a melhoria das condições externas deste mundo. A passo e passo, o ser humano fez conquistas externas apreciáveis e muito úteis para a divulgação do consolo que viria mais adiante. É importantíssimo o nascimento da imprensa, aquela máquina que produzia textos, retirando das mãos dos copistas a função da divulgação da verdade. Desde que a tecnologia se junta à comunicação, nós temos uma oportunidade ímpar na Terra. Não é mais possível deter a verdade. É bem verdade que às vezes a comunicação pode prestar-se à divulgação daquilo que é menos nobre. No entanto, sua finalidade é nobre. E foi muito importante seu nascimento para a divulgação da doutrina espírita. Mais adiante, nós vamos ver, ou melhor, sobre outro ângulo, nós vamos ver que a Revolução Francesa, enquanto um dos acontecimentos mais notáveis do planeta, tanto que divide a era moderna da contemporânea, que agora vivemos, vai trazer para o Estado, enquanto um contrato social, o dever, a função e a atividade de promover a igualdade, a fraternidade e a justiça. Isso também era muito importante para a terceira revelação, porque era preciso que o Estado fosse laico. Era preciso que o ser humano tivesse a garantia de poder pensar e exercer a cidadania, que vai nascer naquele ato sublime da Revolução Francesa, e não obstante, muitos daqueles revolucionários terem complicado mais adiante, envolvendo-se em que fazeres para os quais não foram programados. Também não é menos importante as descobertas que se processaram em relação à Península Ibérica, Espanha, Portugal, França, e principalmente Espanha e Portugal no que diz respeito às Américas aqui do Sul, Central e do Sul, porque fica provado definitivamente, a partir daqueles estudiosos em ciência náutica, lá na escola de Sagres, que se uma caravela
empreender viagem em linha reta, ela voltará ao porto de onde partiu. Porque em absoluto não existe calabouços nos mares, não existe o término da terra numa área plana, aonde os precipícios nos conduziriam fatalmente à derrocada. Muito progresso no campo externo estava pronto quando a espiritualidade define por fazer um outro tipo de revolução, sob a coordenação do nosso mestre, do nosso guia, do nosso coordenador, Jesus. Agora será empreendido uma verdadeira revolução espiritual, nas palavras de Conan Doyle, numa notável obra, A História do Espiritualismo Moderno. E de fato, quando aquelas meninas, depois de vivenciarem por quase um ano fenômenos de batidas, de deslocamento de objetos, fatos inexplicáveis que aconteciam na casa da família Fox, lá naquele famoso vilarejo, nas cercanias de Nova York, no estado de Nova York, na cidade de Hydesville. Finalmente, quando a menina mais jovem interroga aquelas batidas, aquele verdadeiro arrastar de coisas que lhe dava impressão, a tal ponto que ela chegou a dirigir-se a este promotor do evento, que ela não sabia quem era, ou mesmo que ele estava produzindo, senhor Pé Rachado, se está aí, e convencionou então um símbolo, um combinado, e inicia a dialogação. Este mesmo fenômeno, ou estes mesmos fenômenos insólitos, inexplicados, que desde a antiguidade, desde o mais longínquo que temos a presença do homem na Terra, nós verificamos, e que foi motivo de exibicionismo, foi motivo de exercício do poder, foi motivo de ações de buste. Ele agora, processando-se em todo o planeta, com particularidades próprias de cada região, vai chamar a atenção dos cientistas, que deverão explicá-lo e, para tanto, terão que submetê-lo a uma pesquisa rigorosa. É isto, de fato, que faz a diferença, que faz o marco histórico entre o antigo espiritualismo e o espiritualismo da contemporaneidade, que se inaugura no dia 31 de março de 1848. Aquelas meninas, as 3 meninas Fox, foram submetidas a 3 comissões investigativas formadas pelo Senado norte-americano e compostas dos cientistas mais relevantes e sérios da época. Eles investigaram as 3, submetendo a processos de metodologia de pesquisa. E ao final das 3 comissões, a conclusão foi a mesma. Não sabemos do que se trata, mas o que está produzido é autêntico. Igualmente, na Inglaterra, a governante inglesa, premida pelas circunstâncias, vai chamar um douto pesquisador, professor da Universidade de Cambridge e prêmio Nobel de Física, aquele que a posteriori viria a ser conhecido como Sir William Crookes, ou professor William Crookes, para que ele componha um grupo que fosse de sua livre escolha, mas necessariamente de cientistas
sérios que nem ele, e a rainha queria um relatório relativamente àquela fenomenologia que também explodia em Londres e, a seu saber, na Europa e na América. O senhor William Crookes, procedendo à determinação, compôs um grupo de pesquisa. Convidou uma médium séria e conhecida pela produção de uma fenomenologia mediúnica de efeitos físicos, Florence Cook. E na primeira reunião investigativa, apresenta-se, como nós costumamos dizer à nossa maneira popular, materializa-se um espírito muito próximo em idade da própria médium, mas muito diferente dela do ponto físico, da aparência. O espírito chamado Kate King dirá a Sir William que, por determinação do mais alto, apresentar-se-ia semanalmente para que ele pudesse promover a sua pesquisa com os melhores métodos que entendesse, viessem a esclarecer-lhe do que o fenômeno se tratava. E assim procedeu o professor de Cambridge. A rigor, ele tomou todas as precauções possíveis e imagináveis, como deve fazer um pesquisador sério, aliás, para impossibilitar a fraude e o embuste. Havia uma teoria entre os contraditores da possibilidade da existência do fenômeno mediúnico, de que o que acontecia, na verdade, era o médium ou o suposto médium que viria a ser o promotor do fenômeno, ou melhor, que através dele se promoveria o fenômeno da materialização, não passava de um embusteiro que fazia a volta na casa, vestindo-se de outra maneira e assim se apresentando. Porque, evidentemente, quando a mediunidade eclodiu no tempo moderno, ela não deixou de padecer das idiosincrasias do ser humano. E não raro foi objeto de fraude, sim. Sobremaneira quando ela se dava nos circos, quando ela se dava nos teatros, havia sido vendido o ingresso. O que fazer se o espírito não aparecia? Evidentemente o médium levantava, trocava de roupa e tinha que continuar. Como nós costumamos dizer, o show tem que continuar. Então o que fez Crookes para garantir a autenticidade? Amarrou a médium na cadeira. Mas as cordas podiam ser soltas. Quem sabe uma corrente com cadeado fique mais seguro. Mas e se ela conseguir, podia ser uma mágica qualquer, se ela conseguisse desfazer das correntes? Criou uma campânula e meteu a médium dentro. E Kate se manifestando semana após semana. Crookes cortou-lhe o cabelo, Crookes cortou-lhe um pedaço da roupa e pediu que os cientistas saíssem pelas ruas de Londres descobrindo qual o material daquela fazenda. Um pedaço dessa fazenda ainda está no Museu de Londres e ninguém descobriu até hoje do que se trata. O médium mediu-lhe a pulsação, que era absolutamente diferente da médium. O Crookes acabou por chegar até ele uma máquina de fotografar muito parecida primitivamente da nossa máquina Kirlian dos dias atuais. E ele então pôde fotografar o espírito e verificou no pulmão do espírito uma fissura, aonde Kate explicou em seguida que ela tivera tuberculose
E era da tuberculose que ela tinha desencarnado. E nós sabemos que toda pessoa que tem tuberculose, mesmo sarando, fica com o pulmão fissurado. A médium, a Florence Cook, era sadia. A radiografia não deu nada. Mas o que dizer? Quando chegou até ele uma balança, produzida por um outro físico francês, seu contemporâneo, que possibilitava a pesagem da materialização. William Crookes pesou o espírito, William Crookes pesou a médium. E pasmem, a diferença era abissal. Que interessante se fosse uma fraude, é o sonho de toda mulher. Dar uma volta na casa e ficar extremamente mais magra. Mas eram diferentes. E assim foi. A pesquisa, semana a semana, até que 1 ano depois, Kate se apresenta e diz que naquele momento estava completando 1 ano, desde que iniciara o trabalho com a médium Florence Cook e o cientista William Crookes. E ela não mais voltaria na medida em que os espíritos coordenadores da tarefa a tinham liberado. Ela então pede para chegar até a médium, beija-lhe a testa, volta para a sala e desaparece do campo de visão comum. William Crookes escreve um relatório que posteriormente será transformado em livro traduzido pela FEB, cujo título é Fatos Espíritas, e dirá no fim do livro: eu não digo que estes fenômenos são possíveis. Eu digo que este fenômeno é real. Entregou o relatório e voltou para a sua vida. Mas, no mesmo período, um professor, um dos mais notáveis educadores que a França conheceu, um ex-discípulo de um grande pedagogo, que o recebera em sua instituição em Yverdon, iniciava o seu trabalho em Paris, na área da educação. Ainda muito jovem, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, com 28 anos, publicou uma obra de ciência da educação notável. Plano proposto para a melhoria do sistema público francês. O sistema público francês não ia bem. E o educador Hippolyte, profundamente influenciado pelas ideias revolucionárias de Henri Pestalozzi e, evidentemente, com a superioridade, o crescimento que já lhe era próprio como espírito superior, que era, talvez, membro da falange encarnada do espírito de verdade, vai fazer essa análise das causas do fracasso. Mas não ficará aí. Apontará também como solucionar. Ele vai dizer que o processo da educação eficiente passa pela família, porque, na verdade, a escola tem muito mais a tarefa de auxiliar a instrução, mas cabe à família a responsabilidade da educação. E mais adiante no livro, ele dirá que o êxito da educação, além da família assumir a sua parcela de responsabilidade, passará naturalmente pela formação e qualificação do personagem que coordenará o processo de ensino-aprendizagem, o professor. E mais ainda, apresentará uma listagem de conteúdos que deveria conter um curso
que formasse professores. Ele previu na área das questões da educação física, na área das questões da educação ética e na área das questões didáticas propriamente ditas. Este jovem que desenvolverá a sua passagem notadamente na área da metodologia, publicando 2 livros de extrema importância, Como Aprender Aritmética e Como Aprender Francês, não se tratava de um livro de aritmética, nem um livro de francês, mas de metodologia, como fazer. Porque naturalmente ele percebia que existem pessoas com facilidade de aprendizagens e existem pessoas com dificuldade de aprendizagem. Nenhuma das duas é suficiente em si. Ambas têm lá as suas especialidades, as suas necessidades especiais. Mas no que diz respeito a quem tem a dificuldade de aprendizagem, ele nunca entendeu e aceitou que a dificuldade fosse a impossibilidade. Ele sempre defendeu que se nós utilizássemos um método adequado, qualquer pessoa aprenderia. Tanto que na sua casa fez vários cursos gratuitos para auxiliar os alunos pobres que não podiam pagar as melhores escolas, para que tivessem êxito nos seus concursos, para que tivessem êxito em suas existências. Já um homem maduro encontrará 2 amigos que vão lhe falar da fenomenologia mediúnica. Em um primeiro momento, isso não lhe chama atenção pela maneira como foi posto, e mais adiante ele resolve visitar uma casa onde dizia o amigo alguma coisa de diferente acontecia, porque só muito depois vai aparecer a expressão espírito. Mas, enfim, que se processavam fenômenos mediúnicos. E ele verá pela primeira vez a fenomenologia mediúnica. No caso, mesas que andavam ou dançavam. Isso não o impressionou como sendo algo produzido pelo invisível. Mas isso aguçou-lhe a saber do que se tratava. Naquele mesmo período em que ele iniciava as visitas, porque ainda não estava interessado necessariamente no estudo, mas que ele começava as visitas, o planeta vivenciou a primeira crise do café. E a França deu o alarme internacional, chamando a Paris todos aqueles que fossem grandes produtores de café, que os países, os governos mandassem para Paris. Fariam um congresso para discutir as questões. E a França seria representada por um senhor que não morava na França, mas sim numa ilha que pertencia à França. Um ano antes do Sr. Baudin, o personagem que estamos falando, ser comunicado de que iria a Paris, porque ele era um grande plantador de café na ilha, de que ele seria o coordenador do evento, ele que já estava acostumado à produção de reuniões mediúnicas sérias, com objetivos sérios, recebera do mentor da reunião, chamado Zéfiro, a informação de que iria a Paris e que encontraria o mestre de Lyon. Exatamente um ano depois, ele e a família partem de navio para Paris. No navio, conversando com o comandante lhe diz que sua prima tinha uma reunião onde se processavam esses fenômenos. Quem era
A prima do comandante? A senhora Plane-Maison. E quando o senhor Baudin vai visitar a prima do comandante, ele já instalara a sua própria reunião, mas vai fazer a visita a outra confreira. Lá ele conhece Hippolyte Léon Denis Arrivai. E verificando o interesse e sabendo de quem se tratava, posto que foram apresentados, ele convida o senhor Hippolyte para visitar a sua reunião, a reunião sob sua coordenação. E é aí, pela primeira vez, que Allan Kardec vê um fenômeno sério. E vai gerar em relação a ele 3 hipóteses. A primeira, que a mesa se deslocava simplesmente por efeito do magnetismo, porque ele era estudioso de magnetismo. Mesmer já levara a Paris a tese do magnetismo. E Allan Kardec era um dos seguidores, um dos estudiosos do mesmerismo. Mas como explicar o fato de que ela não só se movia, ela respondia inteligentemente às perguntas que lhe eram formuladas? Allan Kardec então formula a segunda hipótese. Trata-se, na verdade, não só de um fenômeno magnético, mas um fenômeno de projeção mental dos presentes. Fenômeno fenômeno em nossos dias estudado por outras áreas e por outras estruturas. O fenômeno de transmissão do pensamento, de telecinesia e assim por diante. É um fenômeno possível? Sim, é um fenômeno possível. Se nós nos concentrarmos aqui num objeto, nós poderemos fazer com que esse objeto se mova e responda inteligentemente a pergunta, única e exclusivamente pela nossa própria projeção, sem qualquer interferência de uma inteligência alheia e moradora do invisível? Sim, isso é possível. Eu diria mais, isto provavelmente deve acontecer muito. Porque se todas as vezes que as pessoas brincam com caneta, brincam com copo, brincam eu com sei lá o que acontecesse ali fosse uma manifestação espiritual, não haveria centro espírita na Terra para atender todo mundo. Então, evidentemente que isso deve acontecer e muito, uma mera projeção da vontade dos que estão ali presentes. Mas tinha um outro problema no fenômeno que ele conheceu. A mesa não só se movia, a mesa não só respondia inteligentemente, mas a mesa respondia sobre assuntos que nenhum dos presentes sabia. E a mesa respondia em línguas mortas, desconhecidas pelos membros do grupo. E foi aí, e tão somente aí, que ele figurou a hipótese de que uma inteligência extraordinária, ou seja, fora do contexto dos membros encarnados, atuasse e ela era a promotora das informações. Inteligência esta que algum tempo depois será denominada de espírito. Allan Kardec, então, ainda não comprometido exatamente porque não entendeu que ele fosse o responsável por alinhavar essas revelações, exatamente como está no Evangelho de Jesus. O profeta não se anuncia a si próprio. O profeta a gente identifica. E o Espírito de verdade, então, vai chamá-lo para a tarefa 2 vezes. E ele, então, cederá. Neste mesmo período, outros tantos pesquisadores sérios, já que o que caracteriza o fenômeno na modernidade é o processo investigativo da ciência sobre ele, faziam estas pesquisas, recebiam um conjunto informativo, davam-se conta que estavam diante de uma nova ciência. Mas como alinhavar aquilo tudo?
Porque para formar uma ciência não é preciso só informações. É preciso uma mente gestora que promova as inter-relações para que realmente nós tenhamos um complexo teórico. Lembraram-se de quem? Daquele que durante muito tempo destacara-se na área da metodologia. Se existe alguém na face da Terra que pode pegar esse conjunto informativo e transformar isso em uma ciência ou uma doutrina, este personagem é o Sr. Hippolyte Denisard Rivail. E estes homens de ciência entregarão, na verdade, despejarão na casa do Sr. Rivail os famosos 50 cadernos, que a gente não sabe exatamente se eram 50 cadernos, mas era um monte de papel. O que faz? Ele classifica por assuntos. Ele formula novas perguntas e encaminha a médiuns por todos os cantos da terra que ele conhecia. Porque por ocasião da publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, Kardec vai dizer na introdução que se correspondia com aproximadamente 1000 centros espíritas. Que em 57 não fossem 1000. Até para ficar mais confortável para qualquer um de nós, fossem 10 pesquisas. O fato é que nem todas eram em Paris ou mesmo na França. Os médiuns não se conheciam entre si e os centros eram diferentes uns dos outros, em regiões do planeta extremamente distantes, sem nenhuma tecnologia que os alinhavasse. As respostas que chegaram a ele, ele as comparou com as revelações iniciais e fechava. Ele deu por concluído o trabalho? Não, não deu. Formulou novas perguntas e agora levou para a reunião na casa do Sr. Baudin, a qual ele já participava há bastante tempo. Obteve respostas e comparou-as com as duas informações anteriores. E quando elas coincidiram, ele deu-se conta que estava diante de uma revelação. E aí vai fazer a sua parte, o seu papel. Ele vai alinhavar todos esses assuntos, colocá-los numa ordem lógica, permitindo que nós entendamos a revelação. Ele vai codificá-la. E nascerá em 18 de abril de 1857, a obra que inaugura essa nova era para a humanidade. O Livro dos Espíritos, não dos Espíritas. O Livro dos Espíritos. Uma vez que a revelação ali contida, e trata-se efetivamente de uma revelação, posto que até então era desconhecido, foi promovida por um grupo que se denominou a Falange do Espírito de Verdade. A obra, esta que completa 160 anos e que inaugura uma nova era, ela é uma obra revolucionária em termos de ciência, de filosofia e de ética, ou de religião. Desde a questão primeira, ele vai romper com a filosofia tradicional. Toda a humanidade que trabalhava no campo do pensamento, todas as filosofias conhecidas até então, perguntavam: quem é Deus? Ele não podia. Lá em Yverdon, ele estudara fisiologia e anatomia. Conhecia as leis que regulavam o organismo. Não foram criadas pelo homem. Lá em Yverdon, ele estudara botânica e zoologia.
Conhecia, portanto, as leis que regulavam as terras e os animais e as plantas. Leis que não foram criadas pelos homens. Lá no Instituto de Yverdon, eles chegaram ao ponto de estudar astronomia, os astros, e leis que os mantinham em harmonia. E, evidentemente, não foram criadas pelos homens. Ora, se há leis que precedem o homem, há leis que, por mais que o homem esteja evoluído, tem a condição de decifrá-las, mas não tem a competência para criá-las. Nós conhecemos a lei da relatividade. Nós conhecemos a lei da gravidade. Sabemos explicar, sabemos como ela começa, sabemos como ela atua, mas nenhum homem sobre a face da terra, ou mesmo fora dela, tem qualquer competência para criá-la. Nós sabemos as leis que regulam o nosso corpo. Nós estamos decifrando estas leis, inclusive agora do cérebro. Mas nenhum de nós tem a competência para criá-las. Nós cocriamos a partir da construção de novos corpos físicos, na união do gameta feminino com o masculino na concepção, porém, as leis já são intrínsecas às células gametas do homem e da mulher. E o que não dizer do cosmos? Portanto, a pergunta nunca poderia ser quem. E ele, dando-se conta, faz uma fissura na filosofia, na história da filosofia, para nascer a filosofia espírita. Que é Deus? E oportuniza a resposta notável. Inteligência suprema e causa primeira ou primária de todas as coisas. Agora, a humanidade sabia que havia um Criador do cosmos, da vida, e que nós outros e todos os demais elementos que a compõem somos criaturas que partiu de um Criador. Mais adiante, Allan Kardec quererá entender as finalidades do processo reencarnatório, porque ele percebe que, por mais que o homem se esforce, não atingirá a perfeição relativa a que está destinado numa única existência. Como é que ele sabia disso? Ora, ele era um homem em constante pesquisa da ciência do seu tempo. E mesmo que a ciência não evoluísse tanto quanto em nossos dias, como seria possível conhecer tudo numa única existência? Ademais, se nós formos para o campo interno, mais difícil ainda. Como desenvolver em plenitude a que estamos destinados todas as nossas potencialidades? E ele então vai perguntar na questão 166, já na parte terceira, que fazer? Um indivíduo, um homem que não consiga, numa só existência, ou numa mesma existência, chegar à destinação. Os espíritos responderão simplesmente, passando pela prova de uma nova existência. E ele vai dialogando, inquirindo, alinhavando em 4 partes que tem uma lógica interna impressionante a obra basilar. Para dizer na sua conclusão, entre tantas outras questões notáveis, que há 3 tipos de adeptos. 3 tipos de indivíduos que se relacionam com a tese do cristianismo redivivo. Antes disso, ele dirá por que o Espiritismo é cristão. No próprio Livro dos Espíritos está contido. Porque o Espiritismo adota a moral cristã? Pergunta ele na conclusão, como se estivesse dialogando conosco, o leitor, o estudioso. Por uma simples razão. Não existe outra moral melhor. Portanto, o Espiritismo adota a melhor moral, que é a de Jesus.
e, portanto, dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é tão somente atender aquilo que está fixado pela espiritualidade superior na questão 625, na terceira parte. Qual o modelo e guia para a humanidade? E nós temos a resposta mais curta das 1019. Jesus, ponto. E a posteriori ele, Kardec, fazendo a parte que lhe cabia no processo revelacional, que era codificá-lo, organizá-lo sistemicamente, ele explicará por que ele próprio, enquanto este elemento que tinha que coordenar, organizar a revelação, também concordava que o Espiritismo adotasse a moral cristã, simplesmente porque não havia outra melhor. Voltando aos adeptos, dirá ele que há 3 tipos de adeptos, 3 maneiras das pessoas, de nós outros, nos relacionarmos com o cristianismo redivivo. E nós vamos trazer a análise do codificador para os nossos dias. Vamos transpor aquela belíssima análise e mostrar a sua atualidade. Porque parece que às vezes uma fantasia, um véu de prepotência tolda a nossa visão e nós chegamos ao absurdo de afirmar que as obras básicas são do século XIX e nós estamos no XXI. Como uma obra pode estar ultrapassada se ainda sequer foi compreendida? Será o mesmo de dizer que porque passa o tempo, uma verdade deixa de ser verdade. Quantas questões nós ainda trabalhamos lá da revelação, das descobertas, dos pensares dos antigos gregos? Quanto nós ainda utilizamos das propostas contributivas dos romanos? O que envelhece é o papel do livro, a sua capa e a possível invasão de cupins que podem alimentar-se da obra, que aliás é o que devia fazer o espírita, mas que às vezes ele põe na prateleira. E Kardec então vai dizer que há 3 tipos de adepto. O primeiro é esse que nós estávamos falando. Kardec diz assim: o primeiro tipo de adepto é aquele que se fixa nas manifestações. Ele não nega a manifestação, ele estuda a manifestação, ele entende a manifestação, mas tudo para ele se resume ao fenômeno. Nada além do fenômeno lhe é motivo de preocupação. O fenômeno que vai se produzir nas nossas reuniões mediúnicas é de sublime oportunidade, porque oportuniza a educação, a melhoria íntima do que se comunica, o espírito, e se oportuniza a evolução e o crescimento moral daquele que serve de instrumento. Pessoalmente, eu costumo dizer que, a meu juízo, a sala mediúnica é um dos laboratórios pedagógicos mais perfeitos que eu conheço. Porque por alguns instantes eu sei o que será de mim, não porque eu li, mas porque eu senti. Se eu fizer isto ou se eu fizer aquilo. Então, evidentemente que o fenômeno mediúnico é extremamente valioso, posto que em nossas reuniões mediúnicas, nós, enquanto centros espíritas,
podemos oxigenar ou auxiliar a oxigenação do planeta, permitindo que irmãos nossos que partiram sem o conhecimento efetivo de Jesus, ou ter tido a possibilidade de voltar a senti-lo em seus corações, podem tê-lo redivivo agora na alma, através do diálogo fraterno que se estabelece na reunião mediúnica. Agora, entre isto e a fenomenologia em si, ela por ela, já passou. Fulano é um grande médium. Eu imagino a altura e largura, porque grande é para cima ou para os lados. O que ele faz com isso? Ah, não sei. Então não é grande nada. Porque ninguém é grande em ideais apenas. A Terra está aterrada, sobrecarregada de boas ideologias, mas faltam mãos para executá-las. E Jesus não tem outros braços para atuar na Terra senão os nossos. Então, quando nós nos restringimos à fenomenologia, pela fenomenologia, para obter os efeitos que fascinam, nós, na verdade, estamos hoje nos colocando apenas no patamar dos novidadeiros, daqueles que querem ver o que já está visto. É como se nós fôssemos de novo descobrir a lei da gravidade. Afinal, a lei da gravidade é tão velha porque não revela. Por que não continuar fazendo as mesmas pesquisas a respeito da fisiologia que todos os manuais de medicina já têm? Não, mas esses manuais são muito velhos. O segundo grupo de adeptos, Allan Kardec dirá que eles não se restringem ao fenômeno. Não. Vão tanto além. Vão muito além. Eles percebem que há um sentido para a produção deste fenômeno, que naturalmente é a questão moral. Há uma moral nesta coisa toda. Emmanuel, quando prefacia uma das obras de André Luiz, ele terá a oportunidade de dizer que não está organizando e coordenando aquele projeto que se chamará a posteriori da edição Nosso Lar, do grupo de livros de André Luiz que compõe a série Nosso Lar, que ele não está coordenando aquilo para provar para ninguém que a vida continua. Porque que a vida continua, todo mundo vai descobrir. Porque ninguém fica para a semente. Todos morremos. É uma péssima notícia para muitos, eu sei, mas é a verdade. Mesmo aqueles de nós que farão todas as estratégias de se conservar aqui, vão puxar todos os lados que quiserem, vão tomar todos os aditivos que inventarem, e quase desfigurados também vão desencarnar. Então, dirá Emmanuel, nós não escrevemos isso para provar que a vida continua. Nós escrevemos para possibilitar a todos uma vida futura melhor. Porque a vida futura nós estamos construindo aqui e agora. Nenhum de nós precisa ser médium, dialogar com médiuns, com adivinhos, com gente daqui ou dali para saber onde estaremos amanhã. O amanhã no corpo físico e, sobremaneira, essa nossa quase que fascínio por saber para onde é que foi o fulano. Basta que a gente analise onde ele estava. Então, este segundo grupo, diz Kardec, eles identificam uma moral
a fenomenologia ela tem uma razão para existir, que é evidentemente a comprovação da imortalidade e a vida no mundo espiritual, mas não é para provar só isso, porque só isso a gente ia descobrir. Mas é para que a partir desta prova irrefutável, a gente perceba que há uma moral que precisa ser apreendida. E eles percebem este segundo grupo. Que bom. Mas ficam aí. Percebem. E querem aplicar a moral para os outros. Como seria interessante se a humanidade mudasse. Se o meu vizinho mudasse. Se meu marido mudasse. Se meus filhos mudassem. Se meus pais mudassem. Se meus colegas de trabalho mudassem. Se as coisas mudassem na Terra e o indivíduo fica, nós outros ficamos, como seria bom. E não muda, ainda explica o moralista, não muda porque as pessoas não adotam a moral de Jesus. As pessoas, ele não precisa. Como se a moral de Jesus fosse só para os outros. E dirá ainda o codificador: e não obstante esse indivíduo pare, no momento preciso em que ele podia ganhar a palma da vitória. Porque imagina, a primeira escada que subimos foi darmos-nos conta que o fenômeno mediúnico é. Já não estamos mais contestando que existe ou que não existe o mundo espiritual. Que os espíritos se comunicam ou não se comunicam, sim, admito a prova irrefutável. Mas eu parei aqui. Isto não serviu para que eu mudasse nada. Isso não vai servir para que eu melhore nada. O segundo grupo, diferentemente deste, que lamentavelmente sabota o seu processo de aperfeiçoamento, o segundo grupo se dá conta de que o fenômeno não existe pelo fenômeno, mas que ele existe para nos oportunizar, compreender que nós podemos ter um futuro melhor. Que em relação ao meu passado, eu mais nada posso fazer para alterá-lo. Mas que em relação ao meu futuro, eu tudo posso, posto que eu estou escrevendo agora. Que notícia maravilhosa poder dar-se conta que tudo aquilo que hoje nos aflige não necessariamente precisa nos continuar afligindo para todos os tempos. Que situação sublime perceber que as nossas mazelas, as nossas fragilidades, as nossas viciações, que tanto têm malsinado a nossa própria vida e a vida daqueles que amamos e da humanidade, por decorrência lógica, pode ser modificado. Basta que eu queira. Que eu utilize a minha inteligência e a minha vontade inteligentemente em benefício da construção de uma pessoa melhor. Eles dão-se conta de tudo isso, mas param aí. Como seria bom, no entanto, que todos nós, que na verdade do ponto de vista psicológico provavelmente caminhamos essa estrada, primeiro a atração pelo fenômeno, se não foi pelo fenômeno, foi para explicar coisas da nossa vida, porque muitos de nós chegamos ao centro espírita para querer saber coisas que nos interessam, não exatamente a doutrina. E ainda o ego coordenando as nossas ações. Eu quero saber por que aquele meu ser amado morreu, eu quero saber agora e aqui. E tem gente que se presta para organizar serviço
para responder a isso. Quando que vai explicar para essa pessoa a verdade? Uma verdade que faça diferença para a sua existência. Porque ninguém aprende a desenvolver paciência sem viver as circunstâncias da paciência. Ninguém aprende a desenvolver resignação sem encontrar um espaço que promova a resignação. Então nós continuamos promovendo ideias, mas não promovemos espaços pedagógicos de aprendizagem. Mas o terceiro grupo, e Deus nos ajude que nessa experiência encarnatória a gente o componha, eles admitem o fenômeno e não raro contribuem na condição de médiuns sérios nas reuniões espíritas. Eles percebem a contextura moral da doutrina como seu escopo, sua parte mais importante e sua finalidade. Porque o Espiritismo existe e a sua fundamental importância, a razão de ser dele existir na Terra é nos ajudar a nos educar. Esse grupo dá-se conta disso e tem a coragem de dar o terceiro passo. Não são apenas os outros que têm que mudar. As coisas não estão assim porque os outros não me entendem. Eu preciso assumir a parcela que me compete. Não sofro só porque os outros me fazem sofrer. E eu não estou dizendo que as pessoas não contribuem para as nossas dores, porque elas contribuem sim. Mas nenhum de nós sofre, mesmo que por interposta pessoa, em não merecendo passar por aquela experiência. E nenhum de nós será feliz só porque alguém decidiu nos fazer feliz. Porque ninguém tem o poder de nos fazer feliz. Não obstante, tenha o dever de nos ajudar a ser feliz. Porque a felicidade é uma porta que só abre por dentro. Quando Allan Kardec pergunta da lei divina o que ela é, e os espíritos dizem que é a lei de Deus, acrescentam única, verdadeira para a felicidade. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Portanto, dar-se conta que existe uma filosofia que pode me ajudar a construir o melhor que eu trago em mim em germe e ter a coragem de botar isso em prática, compõe o terceiro grupo, que ele intitulará de espíritas verdadeiros e sinceros. Não exatamente porque já fizeram todas as construções que podem. Não necessariamente porque já são os homens e as mulheres de bem. Porque nós estamos a caminho. Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Mas o espírita verdadeiro e sincero, dirá ele, a posteriori, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos, capítulo 17, os bons espíritas, ele dirá que o espírita verdadeiro e sincero é aquele que já fez as suas construções, sim, e soma todo aquele que se esforce por fazer. E, consequentemente, nos abriu a possibilidade de sermos espíritas verdadeiros e sinceros. Porque se, eventualmente, algum de nós, eu, por exemplo, não tenho como me enquadrar na primeira parte da frase, todo aquele que já fez todas as suas construções, não posso. E aquele que empreender os esforços para fazê-lo, esse eu posso. Não sei se eu faço, mas eu posso. E toda criatura sobre a face da terra pode. Por quê? Porque somos filhos de Deus. E trazemos em germe o que Ele tem no absoluto. Trazemos em germe para desenvolver para e passo
até chegarmos à perfeição relativa. Então, admitir-nos como espíritas verdadeiros e sinceros não é arrogância, necessariamente. Pode até ser, mas não necessariamente. Admitir-nos como espíritas verdadeiros e sinceros não é explosão de orgulho, embora eu reconheça que possa sê-lo também. Em alguns de nós, efetivamente é. Mas todo aquele que está empregando as suas forças, está se dedicando a ser uma pessoa melhor a cada passo da sua existência, e quando não consegue, começa tudo de novo. Quando tropeça, se levanta. Quando, pelas injunções da própria aprendizagem, toda aprendizagem que não está consolidada, o indivíduo pode se desorganizar em relação àquele conteúdo. Eu não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que é o melhor, mas estou dizendo que é uma possibilidade. Agora, se ele efetivamente é cristão, ele encontrará forças neste cristianismo redivivo para soerguer-se e prosseguir. E por isso, o Espiritismo se constitui numa nova era para a humanidade. Porque agora não resta-nos mais tão somente as penas eternas. Não é o fim das nossas possibilidades. A morte não elimina as nossas potencialidades. É uma etapa absolutamente normal estarmos no corpo físico, estarmos no mundo espiritual. Evidentemente que a forma como chegamos lá pode fazer diferença. Se vamos pela vontade de Deus ou se vamos pela nossa própria, as diferenças são significativas. E também isso que a doutrina espírita nos permitiu conhecer, dá-nos as condições de valorização da nossa própria existência. Nós estamos aqui agora não para ser punidos, massacrados, num processo de vingança que nem mesmo nós, na nossa imperfeição, não infligiríamos a nenhum filho. Como restringir ao Pai dos céus a mediocridade, que não caracteriza nem mesmo mais os nossos corações? Nós estamos aqui agora para fazer diferente, para fazer melhor. Nós nos reencontramos reencarnados, nas condições necessárias, nas experiências propícias ao desenvolvimento da nossa perfectibilidade. Esta tese encontra-se na Terra há exatamente 160 anos, servindo como uma ferramenta preciosa para que nós nos tornemos, de fato, instrumentos de paz e de amor onde nos encontrarmos. Em toda a sua proposta e do seu bojo doutrinário, nós veremos no Espiritismo um profundo chamado à realização do nosso melhor. A partir de princípios elementares, todos contidos na obra basilar, desenvolvidos depois nas 4 obras que compõem o Pentateuco, nós vemos o bojo doutrinário como a ferramenta mais preciosa a trazer Jesus de novo para as nossas vidas. Ou melhor, talvez fosse mais justo dizer, estarmos caminhando e admitindo que Ele frequente de novo as nossas vidas. Por isso, que conforme o poeta de Assis, roguemos a Jesus, depois de agradecê-lo por ter nos brindado com esta bendita doutrina, que nos permitiu senti-lo de novo na alma e nos reaproximar dele a partir das nossas escolhas. Louvemos a Jesus e roguemos a Jesus que Ele nos faça instrumento da sua paz.
e do seu amor. Para que onde haja ódio, nós possamos plantar amor. Não o amor da tese, mas o amor da praxis. Aonde haja a treva da ignorância, nós possamos pontuar com a luz da verdade, que explica as questões elementares das existências, para que todos possam sentir-se comprometidos com a vida e filhos de Deus, muito amados. Aonde haja a discórdia, eu leve através das minhas escolhas, das minhas opiniões, das minhas interferências, a união. Onde haja tristeza, que eu seja um foco de alegria, não de uma alegria insana, de quem não está regulando o sentido momentâneo, porque a terra passa, que é de extremo sofrimento, mas a alegria do dever cumprido, a alegria de viver. Onde haja dúvida, a dúvida no que diz respeito à justiça divina, a dúvida no que diz respeito à bondade de Deus, eu leve a fé raciocinada que possibilita que todos se entendam e se sintam protegidos e amados. Que ainda, em função da lei de causa e efeito, eu precise passar pela experiência da incompreensão, eu não me dê o direito de não compreender. Ainda que eu necessite as descobertas de não ser amado, pontual e momentaneamente, por braços amados que eu gostaria que me envolvessem, eu não encontre a desculpa para não amar. Porque para ser feliz, esta é a condição essencial. E ainda que eu anseie pelo consolo de uma palavra que não chegue aos meus ouvidos no momento que eu precise, o que sempre chegará, porque Jesus nunca abandona. Mas ainda que eu não perceba, que eu não encontre nisso razões para a indiferença e deixe de consolar os meus irmãos. Porque na lei absolutamente perfeita que Deus nosso Pai criou, é dando o bem à vida, que o bem da vida recebemos. É perdoando que somos perdoados. E é morrendo para as iniquidades, para o preconceito, para a ignorância, para a mesquinhez, para a indignidade, para o egocentrismo, que nós descobrimos que a vida que Deus criou é eterna e que nós somos os artífices absolutos do nosso próprio destino. Muito obrigado, Senhor, porque voltaste, porque nos chamaste, porque não nos esquecestes e, não obstante, nunca amado, ainda nos aguarda em amor. Empreendamos os nossos esforços para sermos estes instrumentos de paz e de amor, já que o nosso Mestre envidou todos os esforços e reviveu, através da doutrina espírita, este paradigma funcionário para a humanidade, que nos torna verdadeiramente irmãos e filhos de um mesmo Pai, para que Ele seja o nosso pastor e nós o seu único rebanho. Muitíssimo obrigada a todos pela oportunidade, pela paciência, pela atenção. Fiquemos, sim,
na paz de Jesus. Muito obrigada.